Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a origem e o sentido de uma conversa com o narcisista? Por que é que você se sente sugada, sem energia e sem forças, quando você tem que lidar de perto com uma pessoa que ela tem transtorno narcisista? Quer dizer, tem uma diferença de pessoas que têm traços narcisistas e de uma pessoa que ela já tem, que ela é diagnosticada como narcisista. Existe essa diferença. Então, quando uma pessoa que no narcisismo tem os graus, quando ela já não tem mais traços, ela tem um transtorno, ela não consegue se ver errado em situação nenhuma. Então, na conversa com essa pessoa, existe a origem de um sentido, que é o que eu quero que você entenda na conversa com o narcisista. Por que é que ele distorce a conversa? Por que é que ele condena você? Por que é que ele desfaz de você e você nunca consegue entender na conversa qual é o sentido, qual é a origem do narcisismo, desse narcisista, que ele primeiro ele tenta convencer a você daquilo que ele quer. Então, enquanto ele está tentando ganhar você, convencendo você de tudo aquilo que ele quer, que ele sabe, que ele vai mostrar para você que ele sabe controlar a situação, que ele tem certeza de tudo. Então, ele tenta sempre convencer a você. Depois que ele tenta convencer você e ele vê que ele não está mais conseguindo na lábia, ele vai tentar gerar medo dentro de você. Para que assim, depois, se o medo não funcionar, ele se vitimiza, para que assim gere a culpa dentro de você. E você não consegue entender qual é a razão, qual é o sentido da conversa com uma pessoa que ela não tem apenas traços de narcisista, ela já tem o transtorno. E quando uma pessoa ela tem um transtorno narcisista, Deus explica que ele usa uma linguagem para lidar com você, que ele não tem mais sentimentos com as palavras e na palavra para ele não gera mais medo nem culpa. Então, o peso da palavra vai para aquela pessoa que não é narcisista, que tá tendo que lidar com o narcisista. Então, quando você tem que lidar com o narcisista, geralmente você termina se sentindo narcisista porque você não entende sobre o poder da palavra. Por isso você se sente culpada, condenada, desorientada, porque ele leva a palavra, leva a um sentido, a um sentimento. E quem desconhece sobre o poder da palavra ou não crê que a palavra tem poder, ele usa uma linguagem com a palavra, que é o que eu vou explicar aqui para você. E por isso você não consegue entender a linguagem com o narcisista. Quando você tem que lidar de perto com uma pessoa narcisista, que ela usa o medo para lhe controlar e o vitimismo para lhe culpar. Porque ele não... Uma pessoa que ela tem um transtorno narcisista, ela não tá nem aí para você. Ela, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Então ele vai buscar uma forma, ele vai buscar um personagem para ser. E no começo, ele até é. Ele convence a você daquilo que ele quer. Mas quando ele percebe que ele não consegue mais na lábia, no convencimento, é quando ele vai usando outras estratégias. Porque ele não crê no poder da palavra. E onde Deus explica isso, para que você entenda, eu separei 7 características de pessoas que já têm o transtorno. Ela não tem apenas traços. Que no narcisismo existem os graus. Mas tem pessoas que têm apenas traços, ela não é narcisista. E tem pessoas que ela já tem um transtorno. Quer dizer, ele não se vê como errado, como culpado, ele não tem sentimentos pelos outros, ele não quer saber da opinião dos outros, então ele vai buscando uma razão para viver. Entende? E Deus explica que a linguagem dele vai ferir outras pessoas. Quando você convive de perto com uma pessoa narcisista, dificilmente você não vive uma pessoa adoeciva ou depressiva, ou nos médicos, né? Só vive nos médicos, só vive procurando a doença, caçando a doença, porque o seu corpo reage. O corpo da pessoa, ela reage mediante os sentimentos, que você não consegue entender pela visão, a razão
que o narcisista cria para lidar com você. Entende? Então, a origem da conversa com o narcisista, ele é sempre levado para algum sentido. Que só com décadas você começa a descobrir sobre esse personagem que ele cria. Para ser aquilo que ele quer. Ele mostra para você que ele é, para que assim você seja aquilo que ele quer que você seja. Entende? Então, o narcisista, geralmente, quando você convive de perto com ele vai tentar gerar medo, ele tenta convencer a você daquilo que ele quer. Mas quando ele percebe que ele não está convencendo mais na lábia, ele vai tentar gerar medo em você, para controlar você. Então ele vai dizendo por que é que você tem que ser como ele quer, por que é que você tem que acreditar nele, por que é que você tem que confiar nele, ele vai mostrando isso. Depois, quando ele vê que isso não está mais funcionando, é quando ele vai usar do medo para controlar você. Quando ele começa a perceber que o medo não está mais funcionando, ele vai tentar gerar a culpa. Ele vai se vitimizar para condenar você porque é que você não quer aquilo que ele quer. Mas depois você vai percebendo que sempre o que ele quer só diz respeito a ele. Ele não está nem aí para você. Entende? Você perde o sentido quando você começa a dialogar com o narcisista. Você vai perdendo o sentido. Por quê? Porque você você conversa com o narcisista, você fala do assunto. Ele fala do seu comportamento. Por que você não tem controle emocional? Então ele pergunta para você a mesma coisa várias vezes, porque ele quer buscar dentro dele entender o seu comportamento. Então ele termina desestabilizando você emocionalmente, porque você não entendendo sobre a palavra, você é um espírito sem muro. Então tudo aquilo que ele fala, você acredita que ele está falando ao seu respeito. Você crê assim, você acredita que ele está falando de você. Então é por isso que você não consegue ter estabilidade emocional para conversar com o narcisista. Entende? Você se sente sempre sem importância. Você se sente, quando você tem que lidar com o narcisista, você se sente sem importância e sem força, porque você começou cedendo. Geralmente você começa cedendo e fazendo tudo que o narcisista quer, porque você não descobriu, você não sabia que era assim. Então você acreditou que fazendo tudo o que ele queria, você ia convencer a ele dos seus sentimentos. Então você foi fazendo sacrifícios para essa pessoa que é narcisista. E nesse sacrifício ele foi acreditando manipular você, fazer tudo com você. Então ele vai perder o controle emocional para tentar controlar você. Por isso ele vai tentar usar o medo. Depois que então ele vai, para gerar o medo em você, ele conversa com você. A origem da conversa com o narcisista é assim. Ele bate porta, ele grita, ele condena, para que assim gere o medo dentro de você. E assim você vai cedendo. Você vai se calando. Você vai fazendo tudo o que ele quer sempre para evitar. Entende? Depois é que você começa a entender que ele não tá nem aí para você. Mas aí ele já gerou o que dentro de você, nesse convívio, nas décadas, com muito tempo, de gerar esse medo dentro de você ir cedendo e fazendo o que ele quer. Você achou que assim você ia mudar ele. Onde, na verdade, depois que ele perceber que o medo não está funcionando mais, ele parte para o vitimismo, para que assim ele gere a culpa dentro de você. Essa é a origem da conversa com uma pessoa narcisista. Por quê? Porque você fala do assunto. Por que que é assim? Essa origem da conversa com o narcisista. Porque você fala do assunto. Ele fala do seu comportamento. Então ele desestabiliza você. Ele tira você do seu controle emocional. Ele deixa você sem palavras. Ele vai calando você aos poucos para que você assim não acredite em você. Então você vai perdendo a autoestima, você vai perdendo a alegria, ele vai mostrando o tempo todo os seus defeitos, ele vai calando você, ele vai mostrando que ele tem razão e ele foi acreditando nessa visão. Então por isso é que você não consegue mais entender e começa a ceder, porque você passa a acreditar que a narcisista ou o narcisista é você, porque você não entende, porque você perde a percepção do próprio sentimento, fica confuso, fica confundido. Então você perde, é como se você perdesse
a capacidade de entender entre o certo e o errado. Entende o que é que acontece com uma pessoa que ela convive com o narcisista? Ele tenta, no convencimento, no começo ele convence, depois ele vai mudando as estratégias de conversar com você, até você vir perceber que ele não tá nem aí para os seus sentimentos, para os seus projetos, para os seus pensamentos. Isso demora muito tempo. E aí no começo você foi cedendo para mudar ele, para convencer ele, para conquistar ele. Depois você vai cedendo porque você não tem mais palavras. Ele engole as suas palavras, ele cala você, ele gera um sentimento dentro de você. E você aí começa a dizer, não vale a pena mais eu falar. Eu vou cedendo. E aí você não entende o que é esse narcisismo, né? O modelo da conversa leva ao descontrole emocional, como eu já expliquei para você. O objetivo da conversa é sempre o objetivo da conversa com o narcisista, ele sempre leva a conversa ao sentido que ele quer. Por isso, no início, ele vai convencendo você daquilo que ele quer. E você, por não entender, vai fazendo tudo o que ele quer. Depois que ele vai vendo que ele não está conseguindo tudo aquilo que ele quer e você não está mais querendo ceder aquilo que ele quer, é que ele vai partir para essa agressão com essas palavras. Porque a palavra com o narcisista, e Deus explica isso no manual de vida, quer dizer, é uma agressão que não se tem provas. Quando você lidar com uma pessoa que ela sabe agredir com a palavra, com a violência, ela vai gerar em você uma submissão. Você não prova que ele é assim. Você não prova nem pra ele que ele é assim. As pessoas que você for dizer que ele é assim, geralmente não vai acreditar em você. Então é uma violência em silêncio que você não tem como provar. E nessa violência, com as palavras, ele gera a submissão. Você é sempre submissa a ele. E aí quando você começa a ter essa visão do que é realmente o narcisismo, é que você começa a se preocupar. Porque no começo você não se preocupou. Você foi cedendo, porque ele foi convencendo a você porque é que você tinha que ser aquilo que ele queria que você fosse. Você foi cedendo por sentimento, por amor, né, pela carência. Você foi fazendo tudo aquilo que ele quis. Então quando você foi ter essa visão que não valia a pena fazer tudo o que ele queria, você já estava submissa a ele. É por isso que muitas pessoas acreditam também ser o narcisista quando convive com pessoas narcisistas, porque você também vai se desequilibrar emocionalmente. Ele vai gritar, você também quer gritar, você também quer brigar, você também quer mostrar pra ele que você também, que o seu sentimento tem valor, que você também sabe, que você também tem vontades, que ele tem que aprender a acreditar em você. Então ele lhe destabiliza, ele deixa você sem estabilidade emocional. E geralmente não compensa. Não vale a pena, porque você não vai conseguir mudar nada na força do grito, se você não buscar o conhecimento da palavra. E Deus explica isso. Deus explica isso em Jeremias, porque é que ele distorce a palavra. Porque é que ele não crê na palavra. Porque é que ele usa a palavra apenas ao benefício próprio. Apenas para ter poder, para ter controle, para que você faça tudo aquilo que ele quer. Então demora muito tempo para que você tenha visão que ele não tem sentimentos. Ele cria um sentimento. Quer dizer, você só começa a perceber que ele não tem sentimentos quando você dá um não. Quando você não quer fazer mais o que ele quer. Aí ele parte para esse descontrole, né? Para gerar um medo em você. Depois ele vai partir para o vitimismo, para que assim você se sinta culpada. Porque é que ele está perdendo o controle, porque é que você não entende ele. Então você fica confuso e aí você cede. O sentido da origem da conversa com o narcisista é ele vencer você. É ele cansar você. É você fazer por bem ou por mal tudo aquilo que ele quer. Porque ele não tem interesse nenhum de ter pensamentos, sentimentos ao seu respeito. Você só serve para uma pessoa que ela tem um transtorno narcisista, você só serve para fazer aquilo que ele quer. Então no início ele ainda consegue camuflar.
O narcisista, no começo, ele ainda consegue disfarçar isso, porque ele está pendendo para o convencimento. Por que é que você tem que acreditar nele? Então, ele está provando por que é que você tem que fazer aquilo que ele quer. Mas quando você começa a descobrir e começa a querer mudar, ele vai agora gerar um medo dentro daquela pessoa para ela não mudar. Entende? Para que assim ela continue cedendo, continue calada, continue fazendo tudo aquilo que ele quer. Porque se você não fizer o que ele quer, por bem ou por mal, por medo ou por vitimismo, que ele vai dizer que você não tem sentimentos, que você não entende, que você não sabe, é nisso que ele faz você perder a própria percepção, a própria existência, a sua autoestima vai lá para baixo, você perde a autoestima, você perde a credibilidade, você perde as vontades, você começa a dizer pra mim tanto faz como tanto fez, você perde a fala, ele cansa você, ele enfada você, ele deixa você sem palavras. É isso que acontece na origem da conversa com o narcisista, que ele não crê na palavra de Deus, né? Em Jeremias 24:31, Deus explica que ele usa uma linguagem com a fala, o narcisista. Ele usa uma linguagem. O que quer dizer uma linguagem? É uma pessoa que tem um sentido com a palavra. Ela não tem sentimentos pelo outro. Ela usa a palavra ao benefício próprio. Entende? Deus diz: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua própria linguagem e dizem, ele disse. É sempre sobre ele. Ele fala sempre... A pessoa que ela é assim, narcisista, ela não quer falar sobre ela, o narcisista. Ele sempre fala sobre os outros. Então, por que é que você tem que acreditar nele? Por que é que você tem que ser por ele? Ele tá sempre mostrando pra você a fragilidade das pessoas, a fraqueza das pessoas, o defeito das pessoas. Ele tá mostrando a você que ele sabe e você não sabe. Então, por isso que você tem que ser por ele. Por isso Deus explica isso aqui. Quer dizer, ele disse, Deus diz, eu condeno esse tipo de pessoa que usa a palavra ao benefício próprio e sempre está dizendo, ele disse. Ele está falando sempre dos outros. Mas ele não quer nem saber dos outros. E você percebe na convivência com o narcisista, né? Eis que eu sou contra os profetas que diz o Senhor, que usam a sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com a sua mentira e com as suas leviandades. Quer dizer, demora muito para que você perceba que uma pessoa ela é leviana a esse ponto. Que ela não tem sentimentos, que ela não se importa com os seus sentimentos. Demora muito tempo para que você perceba isso, né? Pois eu não os enviei, nem lhe deis ordem, nem lhe trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quer dizer, quando uma pessoa ela fala até em sonhos e diz, eu sonhei, Deus me disse, Deus me falou que você tem que fazer assim. Deus me disse assim, assim, assado. Quer dizer, qual foi o proveito que essa pessoa usa a palavra de Deus, usa dizendo que é Deus. Então, eu vou explicar para você como é que você tem que ser. Deus diz, quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, este é o peso, que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu o castigarei, o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um a seu próximo, a cada um a seu irmão. O que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras, ele distorce as palavras, o narcisista. Pois torceis as palavras de Deus vivo,
do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Então Deus está explicando que quando uma pessoa ela usa a palavra de Deus, ela sempre está usando as palavras, dizendo que é com as pessoas, que é por elas. Então Deus diz, você tem que perguntar à pessoa o que foi que você falou para Deus e o que Deus lhe respondeu. É isso que Deus está perguntando aqui. Quer dizer, quando você conversa com uma pessoa que ela só tem a palavra de peso, ela só está condenando você, desfazendo de você e ainda usando a palavra de Deus, dizendo que Deus está pesando a mão com você, que Deus está lhe castigando. Você tem que perguntar a essa pessoa, e você, o que Deus, qual é a sua experiência com Deus? O que Deus falou para você? O que Deus lhe respondeu? O que você ouviu de Deus? O que foi que Deus fez na sua vida? Para você ver que a pessoa vai perder. Ela vai perder a razão da fala, porque a palavra tem um peso. Por isso que a palavra, ele sempre usa as pessoas para convencer a você daquilo que ele quer que você faça. Quando você lidar com o narcisista, ele fala para você por que é que você tem que confiar nele. Por que é que você tem que ser por ele. Porque então você começa a perder a razão quando você começa a ver a distorção de valores. Porque ele não tem sentimentos, porque ele não faz por você o que ele quer que você faça por ele, entende? Então, quer dizer, você vai descobrindo isso e isso demora muito. Então, quando você começa a descobrir, começa a querer mudar, é quando ele vai partir para gerar um medo dentro de você. Depois, quando ele vê que o medo não está funcionando mais, que o medo funciona há um bom tempo, o medo funciona há um bom tempo. Depois ele vai tentar se vitimizar para que assim ele gere culpa em você. Ele está sempre querendo gerar um sentimento dentro do outro. Porque ele não tem sentimentos e você percebe isso com o tempo. Ele tem sentimento, o narcisista tem sentimento, mas é sentimento próprio, é sentimento por ele. Por isso ele não crê no poder da palavra. Por isso ele usa a palavra contra as pessoas. Então, quer dizer, não é a respeito do narcisista, é a respeito da vítima do narcisista, da pessoa que tem que lidar com o narcisista. Porque o narcisista, ele só conversa com você quando convém para ele. Quando não convém para ele, ele não tem interesse de conversar com você. Quer dizer, quando eu comecei a buscar a Deus, eu fiquei impressionada com isso, que eu comecei a jejuar. No 7º dia que eu fui entregar o meu jejum, que eu fui na casa da minha mãe e tive que conversar com ela. Quando ela começou a falar de uma pessoa que eu falei uma verdade, aquela verdade ela já não gostou e ela disse o quê? Não quero conversar com você sobre religião. Como assim? Se a pessoa estava o tempo todo falando de religião, eu passei uma vida ouvindo sobre religião, que ela sempre usava a palavra de Deus para falar comigo, mas usava a palavra de Deus com pessoas, sempre falando das pessoas, nunca foi falando sobre ela. Então, quando eu já estava andando com o Espírito Santo, já buscando, já jejuando, que eu fui dizer uma verdade, que não era a verdade das pessoas, e sim a respeito dela, ela já não quis ouvir. Ela já me calou, já me travou. Ela disse, não quero falar de religião com você. Que ela estava falando de uma pessoa e eu fui falar a respeito dela. Quer dizer, o narcisista, ele não quer falar a respeito dele, ele quer falar das pessoas. Ele sempre usa as pessoas para convencer a você. Quer dizer, quando você conversa com um narcisista, por que é tão difícil? Porque você está falando de um assunto, ele está falando do seu comportamento. Ele está mostrando para você quem você é. Ele está querendo desmontar você. Ele está querendo desestabilizar você. Ele está querendo provar para você que você não sabe, que você não tem razão. Por isso, ele só fala das pessoas, usando as pessoas. E diz, ele disse. Ele é. Ele usa as pessoas como se fosse objeto para convencer a vítima dele que ele tem que apenas confiar nele, acreditar nele. Então, com o tempo, você perde a credibilidade, a percepção, o discernimento, a confiança, o amor próprio. Entende? Você perde todos os sentimentos. Você se sente carente, você se sente um nada morando com uma pessoa narcisista. Você se sente uma pessoa dominada, então você diz, não vale a pena eu falar. Você fica cedendo, você fica descredibilizando de você. Então você diz, será se sou eu a narcisista?
Será se é eu que não entendo nada? Será se sou eu que não sei nada? Quer dizer, porque você perde a percepção da própria alma, você perde o discernimento, porque você não busca a respeito dos sentimentos. Entende? Então, o narcisista, ele gera sentimento dentro da outra pessoa, para que assim aquela outra pessoa passe a acreditar totalmente nele. Por isso ele usa as pessoas para convencer aquela vítima dele que ele sabe, que ele pode, que ele tem, entende? Então ele sempre fala das pessoas e diz, ele disse, eu sonhei, Deus me revelou para mim, isso assim assado. Mas qual foi o propósito? O propósito do narcisista é apenas ele, só o que importa é ele. A importância dele é apenas nele. Você demora muito tempo para descobrir isso. Quer dizer, quando você se preenche de conhecimento e é curado emocionalmente, é que o narcisista ele perde o poder em você. O poder de lhe controlar, o poder de lhe manipular, o poder de lhe sugar, o poder de lhe calar, porque você vai saber usar a palavra com ele. Enquanto você não sabe o poder da palavra, você não entende como funciona isso, você até cala. E até parece que isso é uma sabedoria. Você fica em silêncio e ele acredita que o narcisista acredita que ele é sábio, que ele controla, que você sempre se cala. E a vítima do narcisista acredita ter sabedoria. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas ela tá ali cativa, dominada pelo narcisista. Porque ela viu que não tem mais controle emocional, porque ela já se viu como ele quis que ele visse, ou ela, né? Ela quis, a mulher que também é narcisista, ela já mostrou que ela pode, que ela sabe, que ela tem o controle, então ela vence, ela consegue vencer enfadando aquela pessoa, ela cansa a pessoa, ela enfada, ela desestabiliza emocionalmente e a pessoa que é a vítima se cala. Porque vê que não tem razão de falar, porque vê que ele lhe culpa por tudo, ele lhe condena por tudo. Então o sentido da conversa com o narcisista geralmente é sempre sobre outras pessoas. Ele usa a palavra para falar das pessoas e usa as pessoas para convencer aquela pessoa que ele sabe que ele tem razão. Então, a partir do momento que você busca conhecimento sobre o Espírito Santo e começa a ser sarado, ele começa a falar de uma pessoa, você for falar dele, ele já perde a razão, ele já não quer mais a conversa. Ele já não quer mais o assunto, entende? Quer dizer, ela foi falar de uma pessoa, quando eu falei dela, ela disse, eu não quero falar com você sobre religião. Eu estranhei. Na hora que eu voltei para casa que fui orar, foi quando o Senhor falou comigo. Entende? Quer dizer, a pessoa já não tinha mais aquele poder com a fala, porque existe um propósito com a fala. Ela quer falar de uma pessoa, quando eu fui falar dela, ela perdeu o sentido. Como assim você quer dizer que eu sou assim igual a ela? Ela quis dizer, né? Ela não falou assim, mas já disse o quê? Não quero falar com você sobre religião. Porque ela quer falar com uma pessoa que não tem esse entendimento. Ele quer falar com uma pessoa que ele controle, que ele domine, que não conheça como funciona a palavra. O que é Deus? Ele quer falar de Deus, mas ele quer usar as pessoas para manipular outras. Entende o que Deus está explicando ali? Então ele tem uma linguagem com a palavra. Ele leva um sentido à palavra. E se você não busca conhecimento de Deus, você até se cala e diz, eu tenho sabedoria. Onde você está dominado, controlado. Entende? Porque você se sente sem força, sem energia, sem razão. Então você pensa até, será que sou eu que sou a louca? Será que sou eu que sou a narcisista? Geralmente eu não sei mesmo, ele sabe. Deixa ele lá, que... né? Melhor ficar calado, melhor para ter paz. A pessoa, ela acredita assim, ela pensa assim, porque o narcisista fez, ele se vê assim. O narcisista, ele faz você se ver como ele quer ser bem visto por você. Então, ele só perde a razão, o controle emocional. O narcisista, ele só perde quando você busca conhecimento. Porque aí você não vai mais ser convencida com essa razão do que ele fala. Porque ele vai sempre dizer, ele disse. Ele usa a palavra e usa as pessoas para convencer a você daquilo que ele quer. Ele só usa as pessoas. Mas com décadas você começa a perceber que ele não tem sentimento, que ele não respeita, que ele não tem amor, que ele não tem gratidão, que ele não tem empatia, que ele não tem paz dentro dele. Por isso, no início, você vê que ele
vai no início, pelas bordas, né? Ele vai convencendo a você porque é que você tem que ser como ele quer. Depois é que você vai começar a perceber que não tá valendo a pena ser como ele quer. Então, quando você tenta mudar, agora ele vai gerar medo dentro de você. Ele vai tentar dominar você e grita, e bate porta, e para de comprar as coisas para dentro de casa. Ele quer mostrar que ele é necessário, que ele sabe que você depende dele para tudo, entende? E aí você diz, meu Deus, então é pior. Então aí você vai cedendo, você vai calando, você vai evitando, entende? Depois é que você vai ver esse lado dele, que ele vai se vitimizar, se o medo não tá mais funcionando, agora ele vai ser a vítima para gerar culpa em você. E aí quando você menos vê, você já se vê uma pessoa sem percepção, sem razão, sem autonomia, sem gosto. Você se cala sempre para evitar. Quer dizer, essa é a origem de uma pessoa que ela já tem o transtorno do narcisista. Não é apenas alguns aspectos, né? Ela não consegue se ver mais. Você não consegue falar com ela se você não tem estabilidade emocional. Porque se você for falar uma verdade, ela parte para cima de você. Ela se vitimiza, ela lhe culpa, ela não quer ouvir. Então a razão do narcisista, ele só fala com você aquilo que convém para ele. Aquilo que não convém para ele, ele perde o sentido. Então, se ele vem falar de uma pessoa e você se cala, você fica ouvindo, ele acredita ter razão pela fala. Mas se ele vem falar e você fala uma coisa que ele também faz, ele então, geralmente, a vítima do narcisista não tem muita coragem de falar que ele faz. Porque ele vai ficar irado, porque ele quer punir a pessoa, porque ele quer descontar, porque ele não quer ouvir, entende? Ele quer calar. A vítima do narcisista, ele quer calar aquela pessoa. Ele quer submeter aquela pessoa, confiar totalmente nele e fazer tudo o que ele quer. Então demora muito tempo para que você veja qual é o sentido da conversa com o narcisista. Por que é que ele distorce a palavra? Então quando ele vê que você se desequilibra, ele até ri da sua cara. O narcisista. Cadê o seu controle emocional? Cadê a mulher sábia? Porque ele tá vendo que tá conseguindo. Ele tá vendo que tá conseguindo, que você não consegue com ele. Que ele cala você, ele domina você, ele sabe do que ele tá falando. Mas a partir do momento que ele vê que você não tem mais medo dele, que ele não gera mais o medo dentro de você, é que ele vai partir para esse vitimismo. Ele é a vítima. Porque tá acontecendo, porque você não confia nele, porque você não acredita nele. Ele vai, me peça desculpa, me peça perdão disso que você tá falando. Então você vai acreditar que você é o que ele tá dizendo que você é. Entende? Uma vez a pessoa disse, você tem que me pedir perdão porque eu não fiz isso. Como não fez se eu vi você fazendo? Eu vi, quer dizer, se eu não tenho equilíbrio emocional para responder a pessoa que ela tá mandando eu pedir perdão por uma coisa que ela fez, se eu me desestabilizo emocionalmente, ali ela vai ganhando voz. Ali ela vai ganhando força, porque ela tá vendo o meu desequilíbrio emocional. Mas se ela tá vendo eu equilibrada e eu respondi à altura, você fez isso assim, assim, assim. A pessoa nega e ainda diz, me peça perdão, porque eu não fiz isso. Você tem que me pedir perdão, peça perdão a Deus do que você tá dizendo. Eu digo, como eu tenho que pedir perdão a Deus se eu vi você fazendo? E não só foi eu que vi, outras pessoas viram. Então, aí o narcisista fica desequilibrado. Ele não tem mais o que fazer. Porque você não tem mais culpa. Você não sente mais culpa. Você não sente mais medo por ele. Ele vai perdendo a estabilidade. Então, ele vai perdendo a graça. Ele não tem mais domínio sobre você. Ele vai ganhando esse domínio em você, porque ele viu a desestabilidade emocional que você tem, a falta de confiança, a falta de amor próprio, o medo dominou, ele conseguiu o que ele quis com você. Então nunca é a respeito do narcisista, é a respeito da pessoa que acreditou no medo, que confiou no medo, na sua própria mente, não quis buscar conhecimento, quis idolatrar aquela pessoa, quis confiar na pessoa, quis calar e quis ceder o tempo todo para fazer aquilo que ele queria. Entende o que Deus explica? Então ele vai usar da linguagem. Ele vai buscar qual é a linguagem de domínio com você. O que é que vai fazer você ceder? O que é que vai fazer você crer? Então, essa é a origem da conversa
com o narcisista. Então nunca é sobre o narcisista, é sobre você. Porque o narcisista, ele ganhou força com você. Ele ganhou poder com você, ele ganhou domínio com você. Porque você ignorou a palavra. Porque você não sabe como funciona a palavra. Então ele profetiza a palavra de forma que só convém a ele. E você só vai ver isso com muita convivência, que ele pode e você não pode. Ele sabe e você não sabe. Ele quer e você não deve querer. Por isso ele sempre vai dizer, ele disse. Ele sabe. Ele fala sempre das pessoas. Mas dele, o narcisista, ele tá sempre escondendo. Aí você começa a perceber por que é que você tá falando de um assunto e ele tá falando do seu comportamento. Entende? Ele tá falando do seu comportamento porque ele quer convencer a você daquilo que ele é. Entende? Por isso ele dá sempre aquela risadinha quando tá conseguindo. Por isso, quando ele vê você descontrolado, desestabilizado, ele ri de você. Ele desfaz de você. Então, os traços narcisistas é uma coisa, mas o transtorno de narcisista é outra. Ou você foge, quem geralmente lidar com o narcisista sabe que ou tem que fugir ou tem que buscar uma estratégia. E a estratégia, na cabeça de algumas pessoas, é ceder, é fazer o que ele quer. Porque um dia ele vai mudar, um dia ele vai aprender. E aí você percebe que ele não quis mudar e não quis aprender quando você não quiser mais ceder. É quando ele começa a partir para a agressão verbal, agressão moral, a agressão financeira, porque ele corta tudo seu. Entende? Porque essa violência oculta, que não existe provas, ele consegue dominar você, desestabilizar você emocionalmente. E você não tem mais voz. Você não se sente mais viva perto dessa pessoa. Você busca qual é a oportunidade que eu tenho que conversar com essa pessoa a respeito disso. Porque eu sei que quando eu for conversar, o dia acaba, o corpo todo dói, eu perco a alegria, eu não tenho razão de nada. Quer dizer, ele acaba com o seu brilho, com a sua autoestima, com a sua capacidade. É isso que o narcisista faz quando ele convive com uma pessoa. Então ele é empoderado. Geralmente o narcisista é empoderado. E a vítima do narcisista sofre. A vítima do narcisista geralmente vive nos médicos, vive sentindo o corpo insônia, vive perturbado, porque ele vai perdendo tudo de bom dentro dele e foi vivendo por uma razão de servir a uma pessoa. É isso que acontece com uma vítima do narcisista, que não entende sobre a origem, o que é isso que Deus explica. Então aquela pessoa que buscou essa linguagem pela fala, essa razão, essa dominação do ser, que ele pode, você não consegue entender. Porque só Deus cura você emocionalmente, ensina você sobre o poder da palavra, e aí você vai conseguir lidar com o narcisista. Se não, você vai se calar e vai dizer que isso é uma sabedoria. Você vai acreditar que esse silêncio existe alguma sabedoria. Mas você só vai ter comunicação com o narcisista se for para estar falando das pessoas. Você não vai mais conseguir nem falar de você com ele, porque ele vai desfazer de você, e nem vai conseguir falar dele, porque ele não tem interesse de saber sobre ele, porque ele criou o ser dele. Como você vai desconstruir o ser que ele criou, a origem dele? Entende o que Deus explicou aqui? Ele não crê na palavra, ele não quer saber sobre palavra, sobre sentimento. Então ele tem sentimento e ele vai gerar o sentimento dentro de você. Ele vai fazer você, se for a vítima do narcisista. Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se você tem experiências com o narcisista, mas você só cala o narcisista se você busca conhecimento com o Espírito Santo. Ou você se cala e diz que esse silêncio existe a sabedoria. Eu estou conseguindo sobreviver com o narcisista. Mas aí você não vai mais poder ser você com nada. Quer dizer, quando eu cheguei em casa, que eu fui entregar o meu jejum, foi quando Deus disse: você vai parar de andar na casa da sua mãe e você vai explicar as suas razões. Quer dizer, eu já estava andando com o Espírito Santo. O Espírito Santo queria a oportunidade de fazer moradia e me curar emocionalmente. Precisava de tempo.
né? E aí você convivendo com o narcisista, ele vai dizer que você é louca, que você não sabe, que ele sabe, que você está errada. E aí Deus, o Espírito Santo, não tem oportunidade de lhe sarar, porque você vai se calar. Você vai fazer aquilo que ele quer. É isso que acontece. Quer dizer, como assim uma pessoa passou uma vida falando de Deus para mim? Recados de Deus, falando de religião, falando de Deus, e quando eu falei só bastou uma verdade para a pessoa dizer, não quero falar de religião com você. Para você ver o poder do espiritual. Não quero falar de religião com você. Eu já fui me levantando para me retirar da casa dela. Porque quando diz não quero, ou você se cala, ou vai haver um bate-boca. Quando eu cheguei em casa para entregar o jejum, foi quando Deus disse, aí agora você vai me buscar e você vai explicar para ela as suas razões de evitar de andar lá. Porque não tem mais assunto, o assunto não flui. O narcisista, ele só sabe falar das pessoas. Quando a pessoa tem um transtorno de narcisista, ela não quer falar dela e ele não vai deixar falar de você. Ele só quer falar aquilo que convém a ele, aquilo que agrade a ele, aquilo que traga uma satisfação para ele, porque ele sabe e você não sabe, ele pode e você não pode, e ele tá desfazendo, e ele tá gritando, e ele tá gerando medo em você, incapacidade em você, falta de razão em você, ele lhe chama de louca, ele lhe chama de usurável, ele lhe chama de preguiçosa, de invejosa, de tudo que ele puder, ele chama. Mas a conversa com o narcisista é sempre a respeito dos outros. Por isso Deus diz, eu condeno. E a condenação, quando vier para a casa do narcisista, Deus diz, eu condeno este homem e a família dele, a casa dele. Foi isso que Deus explicou ali. Porque a pessoa quis ceder. Então, se você não quer se sentir condenado, você vai ter que buscar a cura da alma. Vai ter que buscar. Porque quando ele está sendo condenado, ele condena você, ele culpa você. Ele gera esse sentimento dentro de você, porque ele nunca tem culpa de nada. Ele nunca erra em nada. Ele não quer saber a razão de nada. Ele quer condenar as pessoas de tudo que ele está vendo. Não é verdade? Então Deus diz, ou você foge, ou você vive o mesmo estilo de vida do narcisista. Você passa a ser igual a ele. Você até acredita que ele é aquilo que ele diz que é. Você passa a acreditar nele. Então você passa a querer ser como ele. Só com outras pessoas, porque com ele não deixa você ser igual a ele. Não sei se você observa isso. Então você pode ser igual a ele com outras pessoas, porque ele quer ensinar como é que você tem que ser, como é que você não tem que ser, o que você tem que dizer. Ele gera em você o sentimento dele. Então observe que quando você conversa com um narcisista é sempre sobre ele. Ele disse. Ele, é por conta dele que você tem que acreditar em mim. Você não deve acreditar em ninguém. Eu sou, eu sei. Você não sabe. Entende? Ele gera em você o sentimento por ele, a razão dele. E aí demora você perceber isso, que, meu Deus, ele não tá nem aí pra mim. Quando você quer falar realmente uma verdade, você percebe que ele não tá nem aí pra você. Que ele não quer saber sobre ser. Ele quer gerar um ser em você para servir a ele. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.